Boa noite, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Você que nos acompanha na página Pregações Espíritas no Facebook e você que está inscrito no canal Pregações Espíritas no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma pregação de sábado às 20 horas, hoje dia 26 de novembro de 2022. Como leitura preparatória para a nossa prece, nós vamos ler do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 1º, 2º e 3º. É um trecho do Sermão da Montanha. Vendo as turbas, subiu ao monte. Após assentar-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Vamos fazer a nossa oração inicial. Jesus, nosso Mestre, Deus, nosso Pai, amigos e benfeitores espirituais, espíritos familiares e simpáticos, nossos anjos guardiães, a todos vós pedimos a bênção, a intercessão, a inspiração neste momento em que nos reunimos em Teu nome, Senhor Jesus, para estudarmos as Tuas verdades, verdades provindas diretamente de Deus, trazidas e exemplificadas por Ti, Senhor. A todos nós, Tuas ovelhas, e neste momento, antecipadamente gratos por mais esta bênção, por mais esta oportunidade, agradecemos e pedimos permissão para iniciar a pregação de hoje. Que assim seja, Senhor. Meus irmãos, Jesus, o representante de Deus para todos nós aqui na Terra. Todos nós, suas ovelhas, sejamos nós teístas ou não, sejamos nós cristãos ou não, nós somos ovelhas do redil terreno. Nós, no planeta Terra, habitantes, espíritos envolvidos com o planeta Terra, somos ovelhas do nosso pastor Jesus Cristo. E ele nos trouxe pessoalmente, embora tenha enviado antes da sua vinda muitos missionários incumbidos de prepararem a terra, prepararem os povos para a sua vinda, para que nós já estivéssemos em condição de receber as lições que ele próprio, Jesus, traria. Ele não apenas ficou nessa tarefa, nessa organização, nesse projeto de enviar mensageiros, enviar pessoas que poderiam não passar pelo que ele passou pessoalmente. Até porque nós, numa breve análise de como se dão as vidas nesse mundo de carne, na experiência carnal, nós rapidamente, de forma superficial, chegamos à conclusão de que realmente nós somos muito atrasados, muito inferiores ainda. Basta ver o nosso corpo de carne, né, que em poucos instantes, em poucas horas, em poucos dias, após o desligamento do nosso espírito desse corpo, com o que nós chamamos de morte, né, cessação da vida, em breves instantes, em breves horas, em poucos dias, está totalmente, né, inapropriado para
uma vida para o exercício das nossas atividades, das nossas funções, e mesmo antes de cessar a vida, o fluido vital, o fluido universal que está presente e habitando também no nosso corpo de carne, assim como nós mesmos, espíritos, quando nós estamos com algum problema de saúde, né, alguma parte do nosso corpo, algum aspecto da nossa energia desequilibrado, né, ou doente mesmo, nós vemos que há indícios de, digamos, um processo de mortificação, digamos assim, né? Então, é realmente um corpo precário, né? Mas é o corpo condizente com o nosso estado espiritual. Então, por que eu estou falando isso? Imaginemos, meus irmãos, se nós, muitas vezes, diante desses estados adoecidos do nosso corpo, nós temos nojo, muitas vezes, de nós mesmos, né? Nos deparamos com situações que nos causam repulsa, nojo, e nos conscientizamos de que somos muito atrasados, temos um corpo muito precário, muito animal. Imaginemos qual não foi o sacrifício do nosso Mestre Jesus, vindo das maiores alturas. Ele que é o representante, repito, do próprio Deus para nós aqui na Terra. Ter que encarnar num corpo como esse nosso, atrasado, precário, né? Um espírito divino, com o qual nós não podemos nos comparar. Então, ter que habitar por alguns anos um corpo como esse, realmente só o nosso Senhor Jesus Cristo, para tamanha renúncia de sair das paragens celestiais e vir pessoalmente ensinar, exemplificar tudo o que ele ensinou e exemplificou. Então a gente não pode desprezar, achar que Jesus foi apenas mais um profeta, que as lições que ele trouxe são muito boas, muito importantes, assim como as lições de outros que passaram pela terra. Não, meus irmãos. As lições de Jesus são inigualáveis, incomparáveis, estão acima de tudo e de todos. E nós temos que saber valorizar isso. E por isso, dada essa grandeza, que lógico, nós não estamos ainda em condições de compreender, de entender a magnitude, a grandeza, a importância, a profundidade de tudo que Jesus veio nos trazer. Mas, se nos dizemos cristãos, se nos dizemos seus seguidores, seus discípulos, nós temos que tentar caminhar nessa direção. Então, não por acaso, Jesus começa o Sermão do Monte dizendo que os pobres de espírito são felizes, bem-aventurados, venturosos, felizes, ditosos. E desses bem-aventurados, desses pobres de espírito, será o reino de Deus. Então, o que é pobre de espírito, pobre em espírito, como está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 3. Então, muito se fala sobre pobre de espírito, pobre em espírito.
E nós temos que, se somos ou queremos, estamos em vias de nos tornar cristãos, ou se já nos consideramos cristãos, nós temos que ver as interpretações de pessoas sérias, com autoridade moral e que convergem. Porque muito se fala a respeito do Evangelho de Jesus, dos versículos, das passagens, dos ensinamentos, mas muitas interpretações há que são divergentes entre si. E nós temos que ver, atentar e assimilar, aceitar as que são, primeiro, convergentes e quem está interpretando. Porque é muito fácil eu, Rafael, chegar aqui e lançar uma nova interpretação me achando na condição, na capacidade, dizendo, tudo que nós ouvimos até hoje sobre bem-aventurados os pobres de espírito está errado. Hoje eu vou trazer para vocês uma nova interpretação. E aí, lógico, nós somos seres inteligentes, dotados do princípio inteligente. Então, eu usaria de argumentos, de lógica, muitas vezes, de dialética, uma oratória muito convincente, e diria que, então, quem está com a razão, que esse trecho do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo deve ser interpretado assim. Mas quem sou eu para fazer isso? Que autoridade moral eu teria para isso? Então a gente tem que ver as pessoas que interpretam o Evangelho, o que elas são, o que elas foram, quem são esses espíritos. E, sendo convergente cada uma dessa interpretação com a outra, de um grande também, por exemplo, para ficar mais fácil a nossa compreensão, um Allan Kardec, missionário, já de longas datas compromissado com Jesus, desde os primórdios do cristianismo. Então, ele trazendo a interpretação dele sobre uma passagem do Evangelho e sendo congruente, convergente, muito parecida, muito próxima com a interpretação, por exemplo, de Emmanuel, que nós sabemos também que tem uma trajetória desde os idos do tempo em que Jesus estava aqui entre nós, como está narrado no livro há 2000 anos, do próprio Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, em que ele, embora senador romano, no final de sua encarnação, se converteu e houve uma guinada espiritual. E de lá para cá, ele vem, logo na encarnação seguinte, como nós também sabemos, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, no livro 50 anos depois, vem já como o escravo cristão grego Nestório. E de lá para cá, meus irmãos, escravo grego cristão, pregador cristão e um exemplo, mártir, inclusive, do cristianismo, e de lá para cá, quem sabe aí algumas encarnações, como está também narrado em outros livros dele próprio, do Emmanuel, também psicografados por Chico Xavier. Um missionário de Jesus, nós sabemos. E nós espíritas, inclusive, chegamos a denominá-lo, a atribuir a ele a classe, digamos assim, a categoria de quinto evangelista.
dada a sua magistral interpretação dos versículos do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, Epístolas de Paulo, de Tiago, de Pedro, de Judas e de João, assim como o Apocalipse. Então, diante da grandeza espiritual, da autoridade moral de um espírito desse, se nós vemos uma interpretação dele convergente com a de um outro grande espírito, nós temos que achar que eles estão interpretando corretamente ou nós, com uma interpretação diferente da deles, divergente e ainda por cima nova, né? Então a gente tem que ter atenção para esse tipo de detalhe. Então, vamos ver, por exemplo, uma interpretação sobre o que é ser pobre de espírito, no dizer do nosso codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, capítulo 7º de O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo este, inclusive, intitulado Bem-aventurados os pobres de espírito. Kardec, logo no início do capítulo, estabelece o que se deve entender por pobres de espírito. A incredulidade, diz Kardec, zombou desta máxima, desta frase, bem-aventurados os pobres de espírito, como tem zombado de muitas outras coisas que não compreende. Olha aí a questão da compreensão. A gente não compreende e zomba, né? Acha que não tem nada a ver, não tem sentido, não vamos perder tempo com isso, né? Então a incredulidade zombou desta máxima, bem-aventurados os pobres de espírito, como tem zombado de muitas outras coisas que não compreende. Por pobres de espírito, diz Kardec, Jesus não entende os baldos de inteligência, quer dizer, os desprovidos de inteligência. Pobres de espírito não significa desprovido de inteligência. Mas, diz Kardec, os humildes, tanto que diz ser para estes o reino dos céus, e não para os orgulhosos. Aí a gente já começa aqui com um detalhe crucial. O antagonismo, né? O antônimo, o contrário de humilde é orgulhoso. O contrário de humildade é orgulho. Então, primeiramente, nós que somos cristãos e, embora na atual encarnação possamos estar como espíritas, nós já fomos, meus irmãos, católicos. Se não nessa encarnação, em outras encarnações. Após, né, a organização que começou a se fazer nos primórdios do cristianismo, lá pelos idos do ano 300, né, do século IV, e talvez até um pouco antes disso, né, começou a se formar a Igreja Católica Apostólica Romana, e houve divisões, né, movimentos de divergência, tanto que existe a Igreja Ortodoxa, lá nos países eslavos principalmente, né? Existe depois, num outro momento da história da humanidade, né, a Reforma Protestante, né, e acabou surgindo um novo segmento também, embora o próprio Martinho Lutero não tenha fundado uma nova religião, ele apenas protestou contra algumas práticas que ele considerou incompatíveis, incongruentes com a essência do cristianismo e da igreja, mas surgiu, né, um novo segmento, um novo movimento
E desse segmento, inclusive, surgiram vários outros, como a gente vê hoje, né? Os vários ramos do protestantismo e hoje, inclusive, né, das igrejas chamadas neopentecostais, né, os evangélicos, enfim. E também, mais tarde, né, lá nos idos do século XIX, o espiritismo, com a missão que nós sabemos que Kardec teve, inclusive de reviver, né, de dar vida na sua essência novamente ao que era no princípio o cristianismo. Mas também hoje já estamos vendo divisões no espiritismo, inclusive hoje, em pleno ano 2000, muita dessa divisão é por causa de política, né? Direita, esquerda, e enfim, né? Isso denota o quê, na verdade? Orgulho. Porque cada um de nós se acha dono da verdade. Então, um grupo que se acha o dono da verdade e não está concordando com o outro, vai lá e funda, cria, né, institui um novo segmento, um novo movimento, um novo braço da religião, né, do catolicismo, do protestantismo, do espiritismo. E aí está essa quantidade aí que não se vê em outras religiões não cristãs tanta divisão. Não é mesmo? Nós cristãos, nós somos o grupo que tem o mesmo líder religioso, mas com mais divergências entre si, né? A quantidade de segmentos religiosos no cristianismo é algo assim surreal, né? E não tem isso nas outras religiões. Existe até uma ou outra divisão, mas, né, na sua grande maioria não existe essa divisão que existe entre nós cristãos, né? E isso é fruto, como nós acabamos de dizer, do orgulho. Então, por que Jesus, meus irmãos, começa o Sermão da Montanha, que é a promessa dele para quem estivesse na condição de, por exemplo, pobre de espírito, né, ou de manso, pacífico, pacificador? Por que Jesus começa essa lista de virtudes, que é o que todos nós, independentemente de sermos até religiosos, né, todo homem de bem procura uma vida de virtudes. E tanto é assim que o próprio Augusto Comte, né, o criador, o fundador da filosofia positivista, né, o positivismo de Augusto Comte, ele pregava, meus irmãos, uma vida de virtudes. Uma vida de virtudes. O homem deveria ser virtuoso, bom, caridoso, honesto. Qual era o defeito, né, e é até hoje o defeito do positivismo de Augusto Comte? Tudo que era transcendente, que fugia à comprovação científica, ao empirismo, ao materialismo, era tido como inexistente. Então, nós somos o quê? Corpo. A partir do momento que meu corpo deixar de ter vida, acabou. Não tem mais nada. Existe outra dimensão, plano espiritual? Para os positivistas, não. Deus, né, o Criador de todas as coisas, né? Espíritos em outro âmbito, né? Vida após a morte? Não, para os positivistas não existe nada disso. E ainda por cima, aí entra uma questão que é até contraditória, né, com o lema deles. Porque se o lema deles é buscar, exercer, ter uma vida de virtudes, isso que agora nós vamos falar é um grande empecilho
porque é uma demonstração de orgulho. Tudo que eles não conseguiam provar de maneira empírica, científica, e que, portanto, era considerado como inexistente, eles não diziam apenas, né, ou dizem, se houver ainda adeptos, né, da filosofia positivista, eles diziam que não é apenas existente, inexistente. É incognoscível, ou seja, não se pode conhecer. Ué, como que algo que não pode ser provado ainda cientificamente não pode ser conhecido, incognoscível, não ser passível de ser conhecido? A própria ciência, antes de chegar a uma comprovação, luta, busca, através de teorias, de pesquisas, aquilo que um dia vai se tornar ciência. Mas antes era apenas uma teoria. Então, olha que contradição, né? Incognoscível? Não, nada é incognoscível. O que acontece é que nós muitas vezes não estamos ainda no momento. Não temos instrumentos, não temos capacidade para comprovar aquilo ainda. Quantas coisas existem hoje, meus irmãos? A tecnologia, a própria ciência, a medicina avançaram de uma forma tal que existem coisas hoje que, se nós há 3, 4 séculos atrás disséssemos que existiriam um dia, muitas pessoas ririam de nós, não é mesmo? Telefone celular, né? Internet, falar, né? O próprio essa comunicação que nós estamos estabelecendo aqui no livro Nosso Lar, que foi escrito lá nos idos da década de 40, né? Contemporaneamente à Segunda Guerra Mundial, né? Por aquele período ali, aparece uma cena lá, né? Inclusive no filme isso é retratado, em que André Luiz se comunica com a sua mãe através de uma máquina que nós hoje, né, sabemos que poderia ser um computador, né, com uma tela, e ele se comunica à distância, né? Inclusive a mãe está numa outra dimensão mais elevada do que em que André Luiz estava. E aquilo, quando o livro foi psicografado e publicado, causou um impacto muito grande, né? Muitas pessoas, inclusive espíritas, contestaram muitas coisas que estavam no livro, né? Inclusive, algumas outras coisas, segundo se conta, algumas outras informações, alguns outros detalhes que estariam no livro foram retirados, digamos assim, com a coordenação de Emmanuel, né, que é o grande coordenador de toda a obra psicografada por Francisco Cândido Xavier. O próprio Emmanuel, André Luiz, a equipe toda, resolveram alertar que não continuasse com todas aquelas informações no livro, porque se aquilo que eles estavam autorizando já estava causando, né, e causaria, por certo, um rebuliço, digamos assim, como causou de fato, né? Espíritas disseram, isso é fantasia, isso não existe, gente. Ninguém vai acreditar nisso. E é verdade, né? Nós sabemos. Então, quer dizer, como nós sabemos, né? É o que o Kardec está dizendo aqui. A incredulidade zombou. E zomba até hoje. Um dia a gente vai se deparar com a verdade. Né? Quem já frequentou reunião mediúnica, meus irmãos, já teve a oportunidade de presenciar, de testemunhar espíritos que eram incrédulos, até mesmo cristãos, né? Mas que não acreditavam que a vida após a morte se dava da forma como se dá. Né? Achavam, foram ensinados de uma determinada forma, e quando chegaram lá, na outra dimensão, no plano espiritual,
viram que não era exatamente como, né, aprenderam, como ouviram, né? E muitos, inclusive, por exemplo, adversários do espiritismo, né, passam a ter uma outra visão em relação à doutrina e de opositores, muitas vezes, se transformam em amigos, colaboradores, divulgadores. Então a gente vê padres, né, que aparecem, né, se comunicam em reuniões mediúnicas, muitas vezes pedindo perdão e se dispondo a colaborarem com a doutrina, porque achavam que era de uma forma e se deparam, né, se depreendem com uma realidade totalmente diferente e verdadeira, incontestável no mundo espiritual, né? Então, continuando aqui o que Kardec fala. Por pobres de espírito, Jesus não entende os baldos de inteligência, os sem inteligência, mas os humildes, tanto que diz ser para estes o reino dos céus e não para os orgulhosos. Então, a primeira contradição que tem aí, você não pode ser orgulhoso e humilde ao mesmo tempo. Você não pode aparentar humildade e ser por dentro, né, de forma velada, tentando não fazer sobressair, né, não exteriorizar o seu orgulho. Inclusive, dizem, né, as tradições religiosas, cristãs, católicas, o pecado original é o orgulho. Por causa do orgulho, né, Adão e Eva foram expulsos do paraíso. Por causa do orgulho, segundo a teoria, inclusive, da queda dos anjos, né, Lúcifer se rebelou contra Deus, né, e que tem o nome, né, na tradição católica, né, de soberba. Né, é o primeiro pecado capital, soberba, que é o orgulho. Né, nós querermos ser como Deus, acharmos que nós somos tão poderosos, né, tão sábios, tão isso, tão aquilo, quanto o próprio Deus. Então isso é o cúmulo do absurdo. Mas nós, muitas vezes, não somos tão soberbos como essas figuras, né, esses personagens, mas somos soberbos. Né? Somos os donos da verdade, né? Não aceitamos críticas, né? Não aceitamos e queremos convencer todo mundo de que o que nós falamos é que é o correto. Né? Então, o reino dos céus não é para estes, para nós nessa condição. E aí Kardec ainda fala mais. Os homens de saber e de espírito, esses, né, que realmente têm conhecimento e já estão num grau evoluído, no entender do mundo, formam geralmente tão alto conceito de si próprios e de sua superioridade. Então, é aquele que muitas vezes acha que está na condição de, mas não está. Acha, né, e todos acham também, ó, fulano. Às vezes tem uma oratória muito boa, né, tem um discurso muito convincente, tem um magnetismo, né, que arrasta multidões, convence, emociona com a sua fala, né, faz vibrar as fibras do nosso coração, né? Mas, olha aqui, tem tão alto conceito de si próprios e de sua superioridade que consideram as coisas divinas como indignas. Quer dizer, não precisa de Deus não, gente. Nós resolvemos. A gente não precisa esperar que Deus faça nada. A gente faz.
Então, olha a soberba aí. Uma coisa é, como nós falamos, inclusive, na nossa última pregação, nós sabermos o valor de cada um de nós, porque somos criaturas de Deus. E Deus espera que nós colaboremos, que nós façamos a nossa parte. Isso é uma coisa. Agora, daí a você se achar o máximo e colocar, né, já que estamos em período de Copa, né, colocar para escanteio Deus, Jesus, os santos, os anjos, e achar que eu sozinho posso fazer tudo, aí, como nós falamos na última pregação, é o que Pilatos ouviu de Jesus, né? Ele disse para Jesus, tu não sabes que eu posso condená-lo ou absolvê-lo? Tu não sabes que eu posso matar, né, decretar a tua morte ou a tua libertação? Então ele começou a querer mostrar poder a Jesus. E, no entanto, segundo Haroldo Dutra Dias, né, como nós lemos e comentamos na última pregação, Pilatos era o governador romano de uma regiãozinha, né, lá da Galileia, da Palestina, né, um governadorzinho, enquanto que ele estava ali querendo mostrar autoridade e poder para ninguém menos, ninguém mais que o governador do planeta. Pilatos era um governador temporário, terreno, porque o dia que César não estivesse mais à frente do Império Romano, talvez ele não continuasse como governador ali da Galileia, da Judéia, da Palestina. E, no entanto, Jesus era, é e sempre será o governador espiritual do nosso orbe. E ele querendo mostrar poder. Então, olha que soberba, meus irmãos, em que nós incorremos muitas vezes, né? Minha mãe teve uma amiga que dizia que muitas vezes a gente sobe numa caixinha de fósforo e acha que é um palco. Sobe numa caixinha de fósforo, né? E existe também um provérbio, né, um ditado popular latino, que eu não vou dizer em latim, até porque eu não sei, mas que dos idos lá do auge do Império Romano, né, em que esses governadores, né, esses grandes lá do Império Romano diziam, eu prefiro ser o primeiro numa vilazinha, num vilarejo, a ser o segundo em Roma, na capital do Império. Então, quer dizer, a soberba é tanta que prefere ser o primeiro num vilarejo a ser o segundo em Roma. Não, eu vou ser o segundo, né? Eu vou ser vice, né? Vice-presidente, vice isso, vice-diretor, vice... Não, eu quero ser o primeiro, ainda que seja num vilarejo. Então a gente sobe numa caixinha de fósforo e acha que está num palco, que tem que brilhar, né? Que tem que... É o orgulho e a soberba. Os homens de saber e de espírito, no entender do mundo, formam geralmente tão alto conceito de si próprios e da sua superioridade que consideram as coisas divinas como indignas de lhes merecer a atenção. Isso é para outro tipo de gente. Concentrando sobre si mesmos os seus olhares, eles não os podem elevar até Deus. Não olha para cima, não. Faz oração, se é que faz, né? Porque eu vou fazer oração para quê? Eu resolvo a minha vida, eu controlo o meu destino, né? Não tem que pedir nada a ninguém, muito menos a Deus. E a gente fala cada besteira, cada blasfêmia, né? Essa tendência, diz Kardec, de se acreditarem superiores a tudo, muito a miúde, os leva a negar aquilo que, estando-lhes acima,
os depreciaria. Na verdade eu não aceito que exista uma divindade, né? Que exista algo superior acima de mim, porque aí eu estou numa condição de inferior. Essa que é a questão. Então, o ateu, né? o positivista ou o cristão soberbo. Não, eu é que vou te ensinar, eu é que vou trazer uma teoria nova, uma interpretação, e não Kardec. Kardec está ultrapassado. Emmanuel, esse livro foi psicografado em 1940, nós estamos no ano 2022. Agora eu vou trazer uma nova interpretação aqui sobre esse assunto e tal. Então a gente vê cada coisa por aí triste. Só atesta a nossa inferioridade e nada mais, né? Essa tendência de se acreditarem superiores a tudo os depreciaria. Ou melhor, muito a miúde os leva a negar aquilo que, estando-lhes acima, os depreciaria, a negar até mesmo a divindade. Ou, se condescendem em admiti-lo, contestam-lhe um dos mais belos atributos, a ação providencial sobre as coisas deste mundo. Não tem nada disso, não. Não é Deus que está no comando de nada, não. Somos nós. Então, existem cristãos, ou gente, né, que se diz cristã, querendo eles próprios implementarem aqui no mundo terreno o paraíso. E não tem nada a ver com Deus. Ó, não tem negócio de Deus, de paraíso, né, dos anjos, dos santos. Não, eu é que vou, você, vamos nos juntar aqui, a gente vai fazer o paraíso aqui na Terra. Que soberba, né, meu irmão? Persuadidos de que eles são suficientes, olha aí, para bem governá-lo. E aí Jesus responde para Pilatos, né? Nenhum poder terias se não te fosse dado do alto. Tu não sabes que tenho poder para te condenar ou para te libertar? Nenhum poder terias se não te fosse dado do alto. Tomando a inteligência que possuem para a medida da inteligência universal e julgando-se aptos a tudo compreender, não podem crer na possibilidade do que não compreendem. Olha aí, não compreende. Então fala que é impossível. Olha o incognoscível aí do positivismo. Eu não consigo entender isso? Então isso não existe. Isso não é possível, não é possível de ser entendido. Consideram sem apelação as sentenças que proferem. Não, é desse jeito que eu estou falando. E acabou. Se recusam, isso tudo são palavras de Kardec, hein, meus irmãos? Se recusam a admitir o mundo invisível e uma potência extra-humana, não é que isso lhes esteja fora do alcance, é que o orgulho se lhes revolta a ideia de uma coisa acima da qual não possam colocar-se e que os faria descer do pedestal onde se contemplam. Daí o só terem sorrisos de mofa para tudo que não pertence ao mundo visível e tangível. Não sabe explicar, aí dá aquele sorrisinho amarelo. Eles se atribuem espírito e saber em tão grande cópia que não podem crer em coisas segundo pensam, boas apenas para gente simples. Isso é para gente tendo por pobres de espírito os que as tomam a sério. Quer dizer, quem acredita na divindade, né, no transcendente, coitado, esse é um pobre de espírito. Coitado, né? Como se nós fôssemos os tolos, né? Que acreditamos em histórias da carochinha. Como se Deus, meus irmãos, como se Deus fosse história da carochinha. Que desrespeito, né? Que blasfêmia. Entretanto, diz Kardec, digam o que disserem, forçoso lhes será entrar
como os outros nesse mundo invisível, de que escarnecem. É lá que os olhos se lhes abrirão e eles reconhecerão o erro em que caíram. Foi o que nós acabamos de dizer em relação aos espíritos que comparecem e se comunicam em reuniões mediúnicas, dizendo, não é do jeito que eu achei que era. Deus, porém, que é justo, não pode receber da mesma forma aquele que desconheceu a majestade e outro, que humildemente se lhe submeteu às leis, nem os aquinhoar em partes iguais, dizendo que o reino dos céus é dos simples, que em Jesus significar que a ninguém é concedida entrada nesse reino sem a simplicidade de coração e humildade de espírito, que o ignorante possuidor dessas qualidades será preferido ao sábio que mais crê em si do que em Deus. Em todas as circunstâncias, Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que dele afastam a criatura. E isso por uma razão muito natural. Há de ser a humildade um ato de submissão a Deus, ao passo que o orgulho é a revolta contra ele. Por isso, o primeiro pecado, né, na filosofia, né, na teologia católica, né, a soberba. Ou nós nos revoltamos contra o que Deus determina, por orgulho, por soberba, ou queremos ser iguais. E aí, né, somos expulsos, né, desse paraíso do qual nós podemos fazer parte. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mas a gente não quer, né? A gente quer ser igual. A gente não quer ser o segundo, né? A gente quer ser o primeiro. Então, ele mais vale, pois, que o homem, para a felicidade do seu futuro, seja pobre em espírito, conforme o entende o mundo, e rico em qualidades morais. Então, continuando aqui a nossa interpretação e análise baseada em quem tem autoridade para tanto, Kardec, André Luiz, Emmanuel. Por exemplo, nesse livro, Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita, esse é o livro 4. A FEB, que foi quem elaborou e lançou essa coleção, né, aqui no capítulo 4, ou melhor, no capítulo, no roteiro 8 desse livro 4, ela diz, por exemplo, em relação a essa questão de pobres de espírito, né, de humildade. Existe uma mensagem de François Nicolas Madeleine no Evangelho segundo o Espiritismo, que, segundo está aqui, pode ser considerado uma síntese, quer dizer, um resumo, dos ensinamentos espíritas relacionados à virtude em geral, as virtudes, e não somente a humildade. Mas que, dentre elas, né, eles enumeram aqui vários itens destacados e dizem aqui, dentre esses itens, por exemplo, aquele que faz ostentação não é virtuoso, visto que lhe falta a qualidade principal, que é um outro nome que a humildade tem também, a modéstia. E aí a gente, né, muitas vezes quando a gente faz alguma coisa bem feita, né, seja a comida, o almoço, né, seja um trabalho no campo profissional, seja, vamos supor, uma pregação, né, bem feita, um estudo, um artigo, um livro. Qual é a expressão muito comum que a gente costuma ouvir, meus irmãos? Né?
Modéstia à parte, esse almoço ficou maravilhoso. Modéstia à parte, esse trabalho que eu fiz tá, né? Modéstia à parte, essa pregação, modéstia à parte, esse livro, modéstia... Então, quer dizer, modéstia à parte. Infelizmente, né, aquele que faz ostentação não é virtuoso, visto que lhe falta a qualidade principal, a modéstia. E tem o vício que mais se lhe opõe, o orgulho. A virtude verdadeiramente digna desse nome não gosta de exibir-se. Então a gente faz, muitas vezes, querendo ser visto, né? Faz caridade posta, o vídeo, a foto, né? No Facebook, no Instagram, e seja lá mais onde for, é para dar satisfação, porque não tem que dar satisfação a ninguém. Quem não confiar no trabalho que está sendo feito, que não participe. Né? Então a gente faz e quer mostrar para os outros. E a gente se autodesculpa, né? É para prestar contas, é para isso, é para aquilo. Né? Então, na verdade, a gente está querendo aqueles likes, né? Aquelas curtidas. É isso. A modéstia é a qualidade que falta. A humildade, né? E aí, segundo François Nicolas Madeleine, a caridade, a virtude, tem que ser adivinhada e não exteriorizada, divulgada por nós mesmos. Ah, eu já tenho uma virtude, né? Ah, eu sou caridoso. Eu não tenho que exteriorizar isso, divulgar, né? Ostentar, nada disso. É o óbolo da viúva, meus irmãos. É o óbolo da viúva. É colocar a moedinha sem fazer barulho. Ninguém perceber. Né? É também, como está no Evangelho segundo o Espiritismo, aquela senhora, aquela mulher rica, que ia acompanhada da sua filha nas localidades, nas casas mais pobres para ajudar, e preocupava-se de, primeiro, ir com uma roupa que não chamasse atenção, embora ela fosse rica, né? Descer da sua carruagem, ou se fosse nos dias de hoje, né, do seu carro e tal, muito antes do endereço ao qual ela iria, né, e a família a qual ela ajudaria, para que ninguém visse que ela estava chegando numa carruagem, né, ou nos dias de hoje, que ela estivesse chegando num carro, né, de luxo. Então, isso é a modéstia, isso é a caridade verdadeira, a virtude verdadeira. E não chegar, né, num trio elétrico, né, num caminhão, né, num carro de som, e fazendo alarde, né, tocando trombetas. Diz François Nicolas Madeleine, adivinham-na. Ela, porém, se oculta na obscuridade e foge à admiração das multidões. Foge. Então, em vez de querer curtidas, likes nas redes sociais, pelo contrário, né? E aí, ele cita, inclusive, algumas almas que de verdade eram virtuosos, como São Vicente de Paulo, Cura d'Ars, né? E muitos outros. Então, afastai, porém, dos vossos corações tudo que seja orgulho, vaidade, amor próprio, que sempre tiram o encanto das mais belas qualidades. Não imiteis o homem que se apresenta como modelo. Ó, gente, agora eu quero que vocês me sigam, né? E passem a fazer isso, a fazer aquilo, como eu faço, né? Porque isso é muito bom, né? Isso vai proporcionar um crescimento espiritual muito grande e tal. Quer dizer,
Quem é o nosso modelo e guia, meus irmãos? Como está na questão 625 de O Livro dos Espíritos, é Jesus. Jesus. Lógico que esses grandes missionários do Cristo são exemplos, sim, para a gente. Agora, se eles se colocam, porque os verdadeiros nunca se colocaram, vocês têm que seguir o que eu estou, né? Eu que sou o modelo aqui, né? Eu que sou... Não, pelo contrário. Paulo, como nós costumamos exaltar, se dizia o maior de todos os pecadores. Paulo, convertido. Eu sou o maior de todos os pecadores. E nós nos achamos muito virtuosos, muito bons, exemplos, né? Então, não imiteis, isso é uma recomendação de François Nicolas Madeleine, não imiteis o homem que se apresenta como modelo e faz alarde, ele próprio, das suas qualidades a todos os ouvidos complacentes. A virtude que assim se ostenta, muitas vezes, esconde uma porção de pequenas torpezas e de odiosas covardias. Sério, né? E para terminar, não desprezemos o que Vinícius, nesse livro maravilhoso, Em Torno do Mestre, capítulo intitulado Humildes de Espírito, tem a dizer sobre essa exortação e essa promessa do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, no Sermão da Montanha, que bem se pode denominar a plataforma ou programa de sua obra de redenção. Tanto que o próprio Gandhi, né, diz que se todos os livros da humanidade se perdessem e o Sermão do Monte se salvasse, se preservasse, tudo estaria salvo, tudo estaria preservado. Tamanha importância do Sermão do Monte. Vinícius está a dizer aqui, pode-se denominar a plataforma ou programa da obra de redenção de Jesus, meus irmãos. Redenção de Jesus para conosco. Não é redenção de Jesus, não, ele se redimir, não. Nós nos redimirmos, se nós quisermos, basta nós caminharmos, né, ou tentarmos implementar esse programa aí, ou nos direcionarmos para essa plataforma. Jesus, no Sermão da Montanha, começou proferindo a seguinte sentença: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículo 3. Por que humildes de espírito? Bem-aventurados os humildes não seria bastante? Por que a redundância, humildes de espírito? Qual o motivo dessa superabundância de palavras? Simplesmente porque há várias formas de humildade. Porém, só a de espírito é que faz jus ao reino dos céus. Há pessoas humildes de aspecto, de posição social, de haveres, de profissão, de trajes, de fisionomia, mas que o não são de espírito. Outras há, cujas palavras e gestos, ressumando lhaneza e doçura, afeto e humildade, mal escondem a soberba que domina seus corações. A verdadeira humildade, como aliás todas as virtudes, vem do íntimo. O exterior nem sempre traduz o interior. Há grande número de maltrapilhos e de mendigos orgulhosos. Existem outros sim, excepcionalmente, embora, exemplos de humildade entre pessoas abastadas, que ocupam posição de destaque. Há também sábios humildes, que constituem honrosas exceções à regra geral que impera entre os letrados e os eruditos. A ignorância petulante
e enfatuada é coisa vulgar e corriqueira. Quer dizer, o mais comum é aquela classe de espíritos que Kardec veio nos trazer, pseudo-sábios, né? Ou pseudo-intelectuais. É o que mais tem. Pessoas que se acham muito inteligentes, muito cultas, intelectuais, falam sobre tudo. Nesses tempos em que nós estamos vivendo, né, essas questões políticas, o que mais tem aí é cientista político. Todo mundo comenta sobre política, né? Não é cientista político coisa nenhuma. É um ignorante petulante, no dizer de Vinícius. Até entre os chamados ministros do Cristo se encontram orgulhosos e impenitentes, compenetrados da ideia de supremacia e convencidos de que só a eles cabem determinados privilégios de ordem e caráter divinos. A moral cristã em muita gente não passa da esfera do entendimento. Olha aí. Da região puramente mental. Jamais atinge o círculo do sentimento, a zona do coração. É do coração, no entanto, que vem o bem ou o mal, a virtude ou o vício. O próprio Jesus falou isso. A boca fala do que o coração está cheio. Não é o que entra pela boca que mata, mas o que sai da boca. E isso provém do coração, né? O orgulho, diz Vinícius, sob seus aspectos multiformes, é a grande pedra de tropeço da humanidade. É o pecado original que os mortais trazem consigo ao aportarem as plagas deste mundo. Daí a origem de todos os atritos, dissídios e odiosidades que mantêm os homens em atitude de mútuas hostilidades. A virtude, como alguém já disse, exclui os cálculos. Na última pregação nós falamos sobre isso, né? Quem fica fazendo cálculo, conta, eu amo você tantos por cento, eu estou renunciando X%, e você está renunciando menos. Então, né, a gente fica fazendo conta de reciprocidade. E aí, terminou o casamento porque não havia reciprocidade, porque está fazendo conta. A virtude, como alguém já disse, exclui os cálculos. É espontânea, natural. Os humildes de posição, de saber ou de haveres, estão sujeitos às circunstâncias que os cercam na presente existência. Não há mérito nem virtude por isso, além do modo como suportam e se submetem às inevitáveis condições de precariedade em que se encontram. Então, estar numa condição não significa que nós já sejamos muito adiantados, evoluídos, né? A pobreza, né, é um sinônimo de evolução espiritual, né? Só o evoluído que consegue... Não, depende de como a gente passa por aquilo. Pela pobreza, pela doença, pela fortuna. Está no Evangelho segundo o Espiritismo. Prova da riqueza e da miséria. Então não é estar numa condição que significa que a gente já é adiantado, evoluído. É como a gente passa por essa condição. Aí sim. É isso que Vinícius está falando aqui. A humildade de espírito, ao contrário, é fruto de uma conquista, de certo estado de elevação moral da alma. Aí sim. E graças a essa virtude, o espírito pode avançar com passo seguro na realização dos seus gloriosos destinos. O orgulho não só oblitera o entendimento, senão que impossibilita o espírito de receber as inspirações e as graças emanadas do alto. Quando a gente está numa condição de orgulho, de soberba, a gente nem recebe o que a gente poderia receber do alto. Não é possível aprender sem possuir humildade. Lógico.
Se a gente acha que a gente sabe tudo, a gente vai aprender o quê? Não, eu não preciso, né? Tem gente, eu já ouvi isso, né? Tem gente que deixa de estudar, né, a doutrina, por exemplo, deixa de frequentar, eu não preciso mais, porque eu já sei tudo, né? Eu já estudei o Livro dos Espíritos, né? Eu já fiz o curso de não sei o quê, essa pessoa, essa casa, não tem mais nada a me oferecer, eu já sei tudo, né? Então, não é possível aprender sem possuir humildade de coração. Quem é humilde reconhece que ignora e está sempre pronto a assimilar os ensinamentos que o céu outorga aos mortais por este ou aquele processo. A inibição mental é, as mais das vezes, consequência direta do orgulho. A gente veio muito inteligente numa encarnação e foi extremamente soberbo, orgulhoso, como diria seu Rubinho, né? Rubens Fernandes Carneiro. Na próxima vem travado, né? Vai vir idiota, com algum problema de aprendizado, né? Então você está rogando praga, você está... Não, lógico que não existe, né? 2 mais 2 é igual a 4, né? Cada caso é um caso, mas o que Vinícius está falando aqui de uma forma mais genérica, né? Generalizada. A inibição mental é, as mais das vezes, consequência direta do orgulho. A senda da virtude, como o caminho da sabedoria, só podem ser perlustrados pelos humildes de espírito. O orgulho é o entrave do espírito em todos os sentidos. É o legítimo obstáculo às reconciliações, ao perdão, à unidade na fé. Olha aí o que nós dissemos no início, esses vários segmentos do cristianismo, tudo fruto do orgulho, muitas vezes. E na ciência, inclusive. Consequentemente, é o fator da discórdia, desde o simples arrefecimento de afeto, por orgulho, né? O casal, nenhum quer reconhecer que errou. Então termina o relacionamento, termina o casamento, porque nenhum dos dois quer reconhecer que errou, quer pedir perdão. Não, eu que estou certo. Não, sou eu. Né? Você que tem que pedir perdão. Não, é você. Tal. E fica naquela coisa de criança, né? E, quer dizer, às vezes anos de relacionamento, de casamento, né? De família, por pequenas coisas, né? Tudo fruto do orgulho. O simples arrefecimento de afeto, até o ódio, que separa, persegue e mata. É a eterna cisânia que mantém os homens separados, intranquilos, sobressaltados. É o dispersador de forças e de elementos prestáveis e úteis. Quer dizer, dispersa, né? Gasta sem utilidade. Que poderiam militar conjuntamente, com grande eficiência, em prol das boas causas. É finalmente o fermento que neutraliza as intenções e as aspirações elevadas de muitos, conservando-os na esterilidade. Razão, pois, de sobra, assiste ao divino instrutor da humanidade, subordinando à humildade de espírito todas as bênçãos celestes, como também o acesso aos tabernáculos eternos. Então, meus irmãos, a humildade é a porta para nós conquistarmos todas as virtudes. Se nós não começarmos pela humildade, por essa porta, via de regra, nós estaremos falseando as demais virtudes. Então, que a gente possa aproveitar esses ensinamentos de Jesus, de Kardec, de François Nicolas Madeleine, de Vinícius,
e de tantos outros, né, que vieram para nos ajudar, para que nós sejamos bem-aventurados, como todos eles já são, né? E que a gente não relute, né? não recalcitre contra os aguilhões, querendo buscar novos caminhos, né? Novas portas, novas entradas, né? Porque o caminho já está traçado. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus é o exemplo maior, meus irmãos. Sigamos esse exemplo. Então, que Jesus nos abençoe, que Deus e os Espíritos benfeitores permitam que nós encerremos a nossa pregação e que nós tenhamos um final de sábado, um domingo, uma semana de paz, de realizações e de exercício da humildade. Só assim nós estaremos adentrando essa plataforma maravilhosa do Mestre Jesus para alcançarmos as bem-aventuranças. Então, muito obrigado a todos, que Deus nos abençoe.